Alô, irmãos, a paz do Senhor, meus amigos do YouTube. Olha eu aqui de novo. Como está você do outro lado? Aqui comigo tudo bem. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério e que a bênção e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, reine e domine sobre a sua vida, tá bom? Então hoje a gente está aqui para a gente dar sequência ao vídeo de número 2, né? Que eu li lá em... recitei aqui, Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5, né? E a gente falava aqui justamente sobre isso, a gente colocar a confiança nos homens acima de Deus, não é verdade? Então, muitas vezes acontece, que eu tinha dito no vídeo anterior, que aconteceu comigo. Você tem uma chamada, você tem a convicção da chamada, e Deus já determinou o lugar que você vai, o Brasil, fora do Brasil, na vila, ou no bairro, ou numa feira livre, ou no hospital, ou no presídio, ou na cadeia pública da sua cidade, não importa. Você foi chamado por Deus, e muitas vezes acontece, vou falar no nosso caso, somos das Assembleias de Deus, e às vezes a gente tem a convicção da chamada, já está no nosso coração o lugar, já acertamos com a família, e está tudo certo. Aí depende da igreja, às vezes você vai, infelizmente no nosso caso, acho que cresceu, graças a Deus pelo crescimento da nossa igreja, no Brasil, a igreja de um modo geral no Brasil, mas às vezes você depara com a burocracia, verdade ou não é? Ah, tem a convenção tal, tem que ir na convenção com o presidente, e aí tem aquela coisa do padrinho. Você sabe que o negócio de padrinho funciona em qualquer lugar. Nesse contexto social que nós estamos nele inseridos, isso aí não é só a igreja não, porque a igreja ela faz parte de uma sociedade, é uma organização, está inserida num contexto social. E nesse contexto social que nós estamos vivendo nele, tem a questão do padrinho. Infelizmente, isso nos atinge. Né? Eu enfrentei isso. Né? Aí você tem que se apresentar à convenção, apresenta seu ministério, tem que fazer o curso tal, que não é errado, deve se fazer. Se você tem chamado de missionário, é um conceito de quem tem experiência. Antigamente não se exigia isso, mas quando você vai ver a história, ler a história de missões no mundo, você vai perceber que a maioria dos missionários que alcançaram sucesso, eles tinham uma formação. Ah, eu vou e Deus vai cuidar de mim, não precisa ter formação. É necessário, nos dias que a gente está vivendo, você ter uma formação. Se você não tem uma graduação superior, seria muito importante que os nossos missionários da atualidade, no meu conceito, viu? Eu sempre digo aos irmãos, ei irmão, não vai por mim não, viu? Porque a galinha acompanhou a pata e morreu afogada. E uma andorinha quis acompanhar o morcego e acabou morrendo de cabeça para baixo. Você é você e eu sou eu. Mas como esse canal nosso do YouTube se propõe a ajudar aqueles que vão iniciar em missões, na verdade, então eu posso falar abertamente com você. Tá? Então você não vai por mim não, mas aconteceu comigo isso, né? Da gente ir para o campo, eu sou um ex-metalúrgico, né? E aconteceu comigo o quê? A área que eu fui não carecia de um pedagogo, não carecia de um piloto de avião. Eu fui para uma região longínqua do Brasil, que é a Amazônia, mais especificamente o estado de Roraima, o norte do estado de Roraima, o estado maravilhoso é o nosso estado, e ali eu fui fazer aquilo que eu aprendi na infância, eu já disse no vídeo anterior. Eu fui colher roça, eu fui plantar horta, viu? Então, eu fui trabalhar naquilo que eu sabia. Eu sou profissional da construção civil, né? Então, isso me ajudou muito, ser profissional da construção civil e entender de agricultura. Inclusive, eu tenho a carteira de agricultor. Você está entendendo? Eu tenho a carteirinha minha de agricultor, de produtor rural. Eu tenho a carteirinha. Porque você chega num campo, numa área como a Amazônia, e aí o que você vai fazer? Você tem que produzir para a sua sobrevivência. Porque geralmente, até as grandes igrejas hoje no Brasil, ela envia você para um teste. E nesse teste, de umas igrejas é 1 ano, outra é 2 anos, outra é 3 anos, e aí você vai ter dificuldade. Mas nesse tempo, século 21, estamos no ano de 2021, é um outro tempo, é um tempo moderno. Então,
Você sente o chamado, você adolescente, você jovem, como eu já falei no vídeo anterior, vai estudar, vai se informar, porque você chegou num campo médico, enfermeiro, pedagogo, advogado, você tem, todo canto do Brasil precisa de um advogado, de um enfermeiro, de um médico, né? De um bom professor de português, seja que área for. Então, se Deus está te chamando, você é adolescente e jovem, por favor, termine o seu ensino médio, ingresse numa faculdade, conclua o seu curso superior, e aí isso vai te ajudar muito. O apóstolo Paulo, ele foi construir tenda com Áquila e Priscila. Ele disse aos anciãos de Mileto, quando ele estava ali, ele vem indo para Jerusalém, não dava tempo dele chegar a Éfeso, e o que ele fez? Mandou chamar os anciãos de Mileto, de Éfeso. Ele passa em Mileto, manda chamar os anciãos de Éfeso, fez uma reunião com eles. E quando Paulo está ali, instruindo eles, porque inclusive ele disse: a vós por quem passei pregando o evangelho, não vereis mais meu rosto. E aí ele estava ali ensinando somente a liderança que estava ali. E o que ele disse? Ele disse assim: essas mãos proveram-me de tudo que a mim era necessário, e não somente a mim, mas àqueles que estavam comigo. Recordei as palavras de Cristo Jesus que disse: coisa melhor é dar do que receber. Então, ele trabalhou com as mãos. Ele não ficou na dependência. Infelizmente hoje, nesse contexto difícil que a gente vive, muitos homens e mulheres estão saindo por aí dizendo que são missionários. Dizem que ficam correndo atrás de igreja, às vezes usam até do artifício da bajulação para ir, e alguns querem ir, mas querem ser bancados por uma igreja. Eles não querem uma ajuda. Ajuda é uma coisa, ajuda é uma generosidade. Eles querem salário. E vão já com salário especificado. E isso é muito ruim. Você ir para o campo missionário, confiando em alguém, exigindo o salário de alguém. Deus não chamou você? Você não tem convicção de que Deus te chamou? Então vá. E Deus, lá no campo de trabalho, vai te abrir a porta. Deus pode levantar uma igreja para cuidar de você. Mas, primeiro a gente tem que trabalhar. E, infelizmente, existem pessoas que querem receber antes de trabalhar. É necessário trabalhar para depois receber. Tanto no sentido espiritual como no sentido material. Se você necessita de apoio de uma igreja, vá e trabalhe. E depois você apresente o resultado do seu trabalho. E você pode até trabalhar. Um pastor, uma igreja, uma instituição missionária, vai ver o seu trabalho e vão te apoiar. Sendo uma igreja, você poderá ser um pastor nessa igreja. Tá? Mas é necessário você ter uma convicção e depois você ter uma formação. Isso é muito importante. Eu cobro isso. Hoje eu sou presidente de uma igreja, então eu cobro isso dos obreiros que estão comigo, os obreiros jovens. Eu cobro deles uma cobrança. Olha, faça um curso superior. Faça um curso superior. Eu tenho 3 filhas e todos os meus genros têm formação superior. E as minhas filhas têm formação técnica. É necessário. Por quê? Porque se você não receber um apoio financeiro de alguém, você vai trabalhar com as mãos. E você terá condições de sobrevivência, cuidar de você e da sua família. Mas, conforme eu disse no vídeo anterior, é uma sequência, você tem que ter a chamada divina. Eu vou até ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 17, diz assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente
e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque eu hei de enviar-te aos gentios de longe. Então Paulo estava orando. Primeiramente você tem que ter chamada. Sentiu a chamada? Está sentindo isso no seu coração? Ferve no seu coração, você tem a direção do Espírito Santo? Você tem que orar. Orar. Fazer o que Jesus fez em Marcos 1. Saiu de madrugada de escuro e foi orar. Na escolha dos discípulos, em Lucas 6, e foi e passou a noite inteira orando para escolher 12. Jesus passou a noite inteira orando. Então é necessário eu, você, nós orarmos. É uma necessidade, tá? Chamada, oração e depois o que mais? Você precisa de uma formação para a sua sobrevivência. Eu trabalhei como missionário, né? E como pastor, para não ser pesado a ninguém, eu tive que trabalhar. E é muito bom a gente trabalhar. Gosto de trabalhar, plantei, fiz muita coisa boa, graças a Deus que fiz. Não reclamo disso, tá? E isso é muito importante, você gostar de trabalhar. Missionário, ele é estudioso. O dia que você vê alguém que não quer nem estudar e nem trabalhar e fala para você que tem uma chamada missionária, não acredite nele. Infelizmente, nós estamos tendo no Brasil, né? Eu particularmente, na minha adolescência ainda, eu gostava de missões, ouvi muitos homens de Deus, missionários, gostava muito. Né? Temos no nosso caso das Assembleias de Deus, tínhamos, eu acho que temos ainda, o Congresso de Gideões Missionários de Camboriú, em Santa Catarina. Eu gostava de ouvir pastor Edecar Takayama, pastor Gilmar Santos, pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Eu gostava muito da voz do pastor Cisino Bernardino, que coisa linda. Quando o pastor Cisino começa os Gideões, eu me recordo que em 83, 84, nós, da nossa igreja, terminava a escola dominical, íamos para um culto ao ar livre rápido, e depois corríamos para assistir o programa Voz Missionária. E era uma coisa muito boa, era muito bom, era uma coisa verdadeira. Mas as coisas mudaram, o tempo passou, e hoje não é errado congresso de missão, mas a gente nesses congressos a gente está vendo muito mais emoção do que missão feita com razão, com visão. A gente vê muita arrecadação de dinheiro. Tem pessoas confundindo que pregador é missionário, não tem nada a ver. Tem pregador aí que nem crente eles são. Não é julgamento, mas a gente tem que analisar as coisas. E tem pregador que nem crente ele é. Mas estão nos congressos, estão nos holofotes, ganham dinheiro. Alguns vão em determinado lugar e voltam. E infelizmente alguns que voltam reclamando porque foi abandonado. Jesus nunca abandonou quem chamou. Né? Nunca abandonou quem chamou. Às vezes ele vai para um lugar errado, ele bate numa porta, confia em homem, confia em instituição. A instituição fala com ele e sai falando mal da instituição. Isso não é bom, tá bom? Então eu vou dar sequência ainda falando sobre... Porque tem aquela pergunta que me foi feita, né? Como saberei eu se é uma chamada? Primeiro tem que arder no seu coração. Jó, lá no capítulo 22, diz assim, não é Jó falando, né? Está lá escrito, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no teu caminho. Então seja firme, as dificuldades vão vir, mas se você tem a chamada verdadeira, você vai superar todos os obstáculos da vida, e você vai renunciar, porque o missionário tem que renunciar, porque hoje em dia, viu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas, pastor é ladrão. E eu sempre digo aos irmãos que são meus amigos, não defenda pastor. Se alguém disser perto de você que o pastor é ladrão, não fale nem a favor e nem contra, porque infelizmente, nesse contexto que a gente está vivendo, o povo evangélico está crescendo muito no Brasil, e às vezes recebemos esse título pejorativo de pessoas. Mas por quê? Por causa de alguns que agem de forma errada e de alguns que usam o ministério para enriquecer. Isso é uma verdade no nosso meio. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, que essas pessoas que saem de igreja em igreja, só contando derrota, diz que foi chamado por Deus, mas infelizmente
ao invés de falar, ó, Deus operou, o Espírito Santo operou, eu vi salvação de almas, cura, implantei igreja, passei dificuldade, pode contar dificuldade. Fui abandonado, não é errado falar que fui abandonado, porque isso aconteceu comigo. Fui injustiçado, isso acontece, eu fui injustiçado. Mas acima de tudo, a gente tem uma alegria, porque uma instituição falhou, a outra instituição falhou, mas Jesus não falhou. E aí você vai contar o que Deus fez na sua vida, né? Quando alguém falhou, como Deus abriu uma outra porta para você, aí você vai até orar, né? Graças a Deus porque alguém prometeu e falhou, mas o meu Deus não falhou para comigo, tá bom? Então, quem foi chamado por Deus, te prepare intelectualmente, você tem que ter informação. Acabou o tempo de missionário desinformado. Ele diz que vai, aí eu vou para a África, mas peraí, meu amigo, qual país da África você vai? Que língua esse país fala? Qual é a cultura desse país? Quantos dialetos a mais da língua oficial esse país fala? Tem que saber de tudo isso. Como é o sistema político desse país? As leis desse país, como é que ela funciona? Como é que se sobrevive nesse país? Você tem que ter todas essas informações, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Receba a bênção, receba a vitória, receba a unção e a direção de Deus. Em o nome de Jesus. Amém.